Bom, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no 2 Card Combo. E hoje não precisa nem de surpresa, né? Vocês estão vendo a minha tela, vocês estão se ligados no mundo do Yu-Gi-Oh! Então a gente veio falar aqui sobre a Banlist. Eu sou o GH e eu tô aqui com a presença virtual do Vitor Rodrigues. E aí? E a gente vai comentar um pouco sobre essa banlist de emergência, por sinal. E fazia muito tempo que a gente não tinha uma banlist de emergência. Vai estar efetiva a partir de segunda-feira, infelizmente, podia estar para esse fim de semana. Mas hoje é sexta-feira e às vezes é muito rápido, né? Enfim, vamos falar um pouco sobre os hits. A gente teve basicamente hits aqui em vários floodgates do jogo. Pode ser floodgate monstro ou floodgate trap, como a barra que vocês estão vendo aí. E, bom, primeiras impressões. O que você achou da banlist, Pat? Eu achei que é muito boa, cara. É tipo assim, quando você olha pra uma lista e você pensa mais no que não tá nela do que o que tá em si, é uma boa opção, tá ligado? Tipo, eu não tenho nenhuma reclamação sobre nenhuma das cartas banidas. Tipo assim, todas foram corretamente. Ficou faltando algumas que são similares a essa, por isso que dá um pouquinho de... opa, falta um pouquinho, né? Podia banir todas as estátuas logo, né? Se estátua Y, estátua X e estátua Z são problema, por que que o VW não é, entendeu? Tipo assim, são 6 estátuas de 6 atributos. Obviamente, duas delas, que são White e Dark, às vezes elas nem precisam, porque, tipo assim, a maioria dos decks bons são desses atributos. Mas não deixa de ser Floodgate, né? Agora, a do Água é absurda, né? Tipo, essas duas aí são cartas que seriam usadas, né? Eles fizeram um hit preventivo muito bom, por sinal. Mas a de Água já foi usada, né? Por bastante tempo, né? Num deck que foi bom e Sim. tal. Então, assim, né? É um deck que ainda é bom, né? Ele tá um pouquinho abaixo Ela é dos buscável? metas, né? Do Cyrus 1. Se eu não me engano, você mila. Eu não entendo nada de Mermaid, eu entendo muito pouco. Mas eu acho que ou você mila ou dá special dela do deck. Um trem assim. E aí tem um bicho síncro que pega ela de volta do grave ou do banido. Algo do tipo. Pode estar Entendi. completamente errado essa informação, mas você acessa ela, você precisa comprar ela, não. Entendi. Então ela devia estar no mesmo balaio aqui. Outra coisa que Uhum. a gente É porque pode essas aí perceber. eles botaram por causa do Mitsurugi, provavelmente, né? Porque o Mitsurugi faz o Granite, que pega o Fossil Dyna. Ô, Aí, Banshee. por exemplo, se não pode, eu acho que o Fossil Dyna, o Granite pegaria essa estátua de terra. Não tenho certeza. Eu acho que ela é Rock também. Ela é rock, sim. Então, tipo, ia mudar nada se eles só banissem o Fossil Dyna. Os caras iam usar do mesmo jeito. Não ia mudar nem a carta que usa. Aí, por exemplo, se pega a. Se tira essa, aí dá pra fazer Banshee. Aí Banshee pega de fogo, né? Que é Então, eles Pyro. já meio que pegaram todas meio que as mesmas saídas do mesmo deck, né? Deck de rank 4 no geral, né? Não precisa ser o Mitsuru. Pode ser É. aquele Dododô, não sei o que, né? E temos um intruso aqui na lista, que é o Ouroboros, que não é necessariamente um Floodgate, mas é uma carta muito não interativa. Você pode fazer loop lá no Onomato Heisel, e aí você consegue tirar duas, três cartas da mão do oponente. Não é muito legal tomar essa carta. Ainda mais quando você está usando board break e não hand trap, né, que é o que geralmente acontece. Mas não é uma Floodgate, mas ela está aqui no meio, e isso me traz à tona um pouco da mudança de filosofia que a Konami está adotando principalmente nos últimos anos. A gente teve já um hit nas Floodgates Trap, que é Rivery, There Can Be Only One, Gozen. Você lembra em que ano que saiu esses hits? Tem 2 anos já ou é um ano só? Eu acho que foi nesse ano, mas se não foi, foi no final do ano passado, alguma coisa assim. Eu acho que foi ano passado. Esse ano não foi não, acho que foi ano passado. Mas você vê uma mudança de filosofia, eles estão parece, né, pelo menos, que eles estão ouvindo os jogadores um pouco mais, vendo nas redes sociais. A gente teve um vídeo do Joshua muito chateado com o que aconteceu no YCS Anaheim, que é jogo atrás de jogo sendo ganhado por Floodgate, e isso trigou um pouco das discussões acerca das Floodgates no Yu-Gi-Oh! E eu acho que essa discussão chegou na Konami, e acho que esse é um dos principais motivos. O próprio Joshua fala que provavelmente não é, mas eu acho que pela visibilidade que esse vídeo teve, eu acho que foi um dos principais motivos eles terem adotado essa banlist de emergência, assim, né? Não, mas pergunta, no. Ah, tá, dessa maneira. Entendi. Tá, eu ia falar um negócio aqui, mas quando você falou sua última palavra, né? Jogue sua última carta patética, aí já meio que respondeu o que eu ia perguntar. É, enfim, essa questão das Floodgates, eu acho que eles realmente estão dando mais atenção desde o Gênesis, né? Você vê que no Gênesis eles já
passaram o rodo, ainda sobrou umas, porque tem muitas, né? Mas eu acho que eles já estão ligados nisso. Ou estão ligados ou estão dispostos a fazer alguma coisa, né? Que talvez não tivessem dispostos antes. Mas pela progressão, tá sendo muito bom isso. Só tá meio lento, né? Porque no Gênesis eles mataram 90% das Floodgate, ainda tem algumas. No Construído Exatamente. eles matam 5% por ano, entendeu? Vai precisar de umas 10 listas dessas para tirar todas. É verdade. E apesar dessa lista ela ter sido boa, ela ter hits muito bons, a gente não quer ver nenhuma dessas cartas jogando. E igual a gente tá falando, tem várias outras que faltam aqui. Eu só fico um pouquinho chateado com a Konami de que eles sabem do problema do jogo na maior parte das vezes. Eu descobri isso primeiro pelo Genesis, que eles irritaram, igual o Victor falou, irritaram a maioria das floodgates do jogo, então quer dizer que eles reconhecem o problema, eles sabem do problema, e no avançado eles provavelmente sabem dos outros problemas do avançado, que o problema do avançado hoje não é só floodgate, tem alguns outros problemas também que precisam ser resolvidos. E, e eles não mexeram por agora, então significa que para eles está tudo bem o avançado do jeito que está. Eu acho que não está tudo bem, não está 100%, tem muita coisa para resolver, mas beleza. Essa é a filosofia deles. Né? Acho que faltou tipo um Herald aí, sabe? Algum toquezinho em outra Floodgate, que o Herald é uma Floodgate, né? E ele é um Negate junto. Para ficar melhor ainda, mas tinha outras coisas que eu acho que podia consertar, né? Eu acho que, assim, tipo assim, não tenho nada para reclamar do que tá aí, né? É mais pelo que faltou e tal. Mas assim, Isso, fica bem óbvio que essa lista não era para mudar o formato. Tipo assim, isso. eles querem deixar e tal. Fizeram mais para tirar umas cartas incômodas, né? E eu acho muito bom. Por exemplo, tem esses três do meio aí, que são os Floodgates e tal, mas são as cartas que elas ficam na mesa, você pode matar elas e tal. Mas as outras quatro são cartas ridículas, né? Inclusive, se eu for reclamar dessa lista, eu reclamaria do Protoss. Não porque ele foi banido, porque ele deveria ser mesmo. Eu reclamaria porque voltaram ele há um ano atrás, sei lá. Sim. Tava banido, tava certo. Normalmente, voltar carta piora o jogo, não melhora, entendeu? É difícil voltar uma carta e melhorar o jogo. Então deixa banido e tal. Eu sei que a galera gosta de deck antigo, não sei o que e tal, Mas mas não é o caso do isso aí é uma Protoss coisa que também. eu fico. Isso aí é uma coisa que eu fico meio triste, que, por exemplo, é uma oportunidade que a Konami perdeu, né? Se ela tivesse incentivado mais os Time Wizards e tal, podia manter o avançado sem as cartas problema e sem ter que ficar voltando as cartas problema, entendeu? Aí o cara que, eu gosto desse deck e tal, ele ia jogar o Time Wizard que o deck dele jogou, entendeu? Sim. Mas não, é para agradar todo mundo no avançado e fica essa zona, né? Eu falo assim, eu gostava muito da época da Master Rule, que você só podia fazer bicho do extra deck lá na zona de cima ou quando apontava. Mas isso prejudicava decks antigos e tal. Mas se tivesse esses Time Wizard incentivados, tornado formato de fato oficial, talvez não fosse tão impactante. Quem gostasse de tal coisa, faria tal coisa. Mas, como o avançado tem que abraçar todo mundo, ele já tem um trabalho difícil de ser controlado, né? Acaba piorando as coisas, enfim. Eu acho que o avançado tá num caminho bom, entendeu? Não que ele esteja bom no momento, mas ele tá num caminho bom. Então, tirando Floodgate, os decks estão saindo com menos interação de negate em si, né? Tem mais pop atrasado, bounce, esse tipo de coisa, né? Então, assim, me dá esperança, né? Porque tanto que são as duas coisas que eles têm que fazer para acertar o jogo, é melhorar o card design e melhorar as banlists. As banlists desse ano foram todas boas, eu acho. Sempre o Foram. que não teve na banlist foi o que faltou, não foi o hit deles que foi errado, entendeu? Eles fizeram uns hits bem bons, bem acertados. Não é igual antigamente que eles faziam uns hits ridículo só para não sei o motivo, mas tipo assim, botar aquele chute em 5 level 7 A1, sendo que a maioria da galera usava um. Botar o Hulk A1 também, apesar de mais pessoas usarem umas ou outras usarem dois, não resolvia nada botar um. Isso meio que aconteceu com o Herald na passada, né? Apesar de que você pode argumentar que o Yami fazia dois, e de fato fazia, mas o primeiro é o mais problemático, né? Isso. Assim, o Herald tem esse fato, sim, mas eu ainda acho que adianta, porque o Herald tem uns decks de loucura de milar card do extra deck, aí manda dois Herald, porque o Herald não é um super turn, né? Tem essas coisas, tá ligado? Então, assim,
o 1 do Herald faz muito mais diferença do que esse 1 que eu citei de todos os outros. Faz mais diferença, sim. Mas no geral, O cara. problema é que o Yu-Gi-Oh! Ele se auto-sacaneia, né? Tipo assim, você bota o Herald A1, aí tem um síncro que você usa pra fazer o Herald, que devolve o Herald depois de fazer. Que é o caso do Sansara, que usa no Yami, by the way. E Sim, aí sim. você consegue Mas linkar ele pelo menos você fora. não toma. Pelo menos você não toma 2 Herald de interação, né? Tipo, você toma Isso, você lá o toma um. Herald. Você toma um buscando, aí você volta ele e faz ele de novo como interação. Você não toma 2 como interação. É um pouquinho melhor. Mas, no geral, é isso. Tá caminhando na direção certa, igual você falou. Acho que ainda tá devagar. Eu acho que precisava de, tipo, umas listas 3 vezes maiores que essa. Se juntar essa, a passada, e dobrar de tamanho, aí eu acho que seria uma lista perfeita. Porque, assim, tem muita carta ainda para ser hitada. Tem muita carta que precisa ser controlada. O formato precisa melhorar. E é igual você falou, eles não querem mudar o formato agora. Ok, Justice Hunters acabou de sair. É justo você não querer hitar nenhum deck de Justice Hunters. Mas eventualmente vai ter que hitar. E eu espero que na próxima seja uma dessas, né? Isso, senão vai ser muito difícil até dos outros decks entrarem, né? As coisas novas, porque as coisas atuais estão muito fortes, né? E isso aí não é coisa do formato atual, né? Sempre vai vindo via Power Creep, né? Mas assim, eles podiam mudar um pouquinho a abordagem, né? Lançar coisas mais fracas, mas serem mais efetivos na banlist, né? Aí você consegue vender coisas mais fracas, porque as coisas mais fortes já não dá para jogar. E assim vai, né? É um jeito de você dar uma caminhada mais rápida para a direção que o jogo fique mais aceitável, né? Não me parece o que eles estão fazendo. As cartas novas são boas. A gente acabou de ver o anúncio do Albay circular lá. Mas quem sabe, né? Porque esse é o melhor jeito, em termos de você melhorar o jogo, né? Você diminui a força das coisas novas e usa a banlist para bater nas coisas antigas, né? Agora, se você só mexe no jogo com pouca lista e muito power creep na hora que as coisas chegam, aí chega uma coisa mais forte e para de usar a antiga. Aí a antiga não foi irritada, porque as coisas novas são mais fortes e já vendeu. Aí depois você tem que fazer coisa mais forte do que pelo menos as primeiras, porque você não deu banlist nas primeiras e não é justificável agora, só que aí você tem que vender a coisa nova, e aí vai embolando, né? Eu acho que, assim, a nota para essa lista aí seria 10, porque não ia existir essa lista, então, de não existir ela e existir ela, o jogo foi melhor. Né? Sim. Principalmente por causa dessas 4 da extremidade, que são cartas que você toma sem poder muito o que fazer e tal, e aí acaba o jogo, não tem resposta para isso. Não que as outras, as 3 do meio, não sejam absurdas também, porque se fossem elas, era tudo bem, mas elas são acessadas depois do cara fazer 5 negate lá, não sei o quê. E tem muita negação fora da mesa, né? Então, assim, um Dark Ruler, por exemplo, não resolve, porque tem a trap de Mitsuru, esse tipo de coisa. Exatamente. Então, assim, muito boa essa lista, nota 10, parabéns, porque não ia ter, então o jogo tendo já é melhor, né? A Baher, ela mostra que eles estão fazendo a coisa certa, porque se fosse a Konami de uns anos atrás, botaria 1, aí você ia tomar a Baher Hard Draw, você ia tomar a Na Baher do Trust. Trust, e aí eles iam ficar, a gente resolveu a Baher aí que vocês falaram, mas assim, pelo menos botaram certo. Não é o fim da Trust como o Floodgate, tem muitas outras Floodgates, você vai tomar ainda. Tem desde o Dimension diferente Dimension Ground, tem a própria Black Gold Left, que é uma carta muito boa contra alguns decks específicos. Tem aquelas cartas Mischief of the Gnomes. Tem, nem que seja Harpsider não. Storm. Essa aí é muito brava também. Então, assim, vai diminuir a força e meio que a consistência um pouquinho dessas Floodgates, né? Porque, por exemplo, o Harpsider Storm é uma carta forte, mas ela não é tão consistente, né? Ela exige alguma coisa que você faça. Não é igual a Barrier, que você pode ter parado completamente e setar uma Barrier e ficar ok com isso, entendeu? Mas foi um bom hit. Foi um hit certo, né? Com certeza, foi o hit certo. Sua nota aí pra Banish. Cara, eu acho que eu vou falar 10 porque só pelo motivo que você falou. Não ia ter uma banlist e teve. Então por esse motivo é 10, acertaram todas as cartas e acertaram. Mas se fosse uma banlist normal e pelo que faltou, eu daria uma nota um pouquinho menor. Mas assim, tendo Não, uma banlist se fosse.
que não teria e ele acertou todas as cartas, então eu acho que é um 10 também. Não, se fosse uma banlist normal, a gente não teria essa conversa, não. A gente tava lá spamando o unicórnio, cagando no site da Konami. Porque aí não tem Exatamente. nenhuma card em Guine, né, nessa banlist. Exatamente. Mas assim, vendo como uma banlist de emergência, foi uma boa banlist de emergência. Acho que assim, faltou o Herald pra mim. E é isso. Acho que de Floodgate acertaram tudo, acho que só faltou o Herald. Eu nem chamaria isso de emergência, não, porque, tipo assim, emergência, o estado atual do formato. O formato vai continuar o caos. Vai ser um pouquinho É, menos pior. Só. é. Não é igual quando teve do Pepe, por exemplo, então, que, assim, o formato ficou bem mais aceitável. Emergência porque a gente tem o quê? Um mês e meio da última banlist? Eu acho que é por aí, Nem, sim, um nem mês sei e a data. meio. Mas depois eu olho. Eu não lembro quando saiu, né? Demorou tanto. Não, demorou Demorou tanto, muito. mas tanto, Demorou 4 meses, cara, que eu já praticamente. até tinha desistido dela quando ela saiu. Bom, no mais, acho que é isso, né? Aí se vocês gostaram, se não gostaram, acha que uma dessas cartas aí não merecia, outra carta que não tá aí merecia, deixa aí nos comentários pra gente ver o que vocês pensam. É isso aí, fala aí com a gente, deixa nos comentários. E dá um like pra gente, gostando ou não. Não, brincadeira. Se tiver gostado, dá um like. Se não tiver gostado também, dá um dislike, não tem problema não. Mas eu preferi que você desse só um like. E, e é isso aí então. Muito obrigado pela atenção. Até a próxima. Falou. Até.